Falar sobre lei orgânica, e eu há pouco aí ainda comentei com o doutor Edivandir, se os nossos discursos tivessem sido combinados, eles não seriam tão síncronos, né? Porque a nossa instituição, as polícias, né? A Polícia Judiciária do Brasil é uma instituição de 200 anos. No estado de São Paulo, nós já passamos dos 100 anos de existência e temos uma lei orgânica que é de 1979. Então, ela foi feita entre uma emenda e um ato institucional, né, da Constituição de 69 ou a de 66, emendada como queiram. E ela está muito longe de possibilitar para quem investiga, para quem atua no combate à criminalidade, em especial a criminalidade organizada, de possibilidade de êxito e de sucesso, sem as críticas que hoje nós estamos ouvindo. Eu dividi minha fala aqui em 4 momentos. A questão da demanda. Qual é a demanda? É apresentar a construção de uma lei orgânica nacional que atenda aos anseios da segurança pública no combate à criminalidade organizada, e combater a criminalidade organizada, né, por via reflexa ou por via colateral. A criminalidade menor, ela acaba sendo contemplada aí dentro dessa possibilidade. Falar sobre o cenário atual, que é a realidade, o Sistema Único de Segurança Pública, que eu estava muito contente e feliz acompanhando a edição, né? É um projeto de lei do Poder Executivo de 2012, que estava lá no nosso Congresso Nacional, lindo e bonito, e tramitando, quando, de repente, em julho desse ano, ele é aprovado. E ele reestrutura tudo, e muda tudo, em termos de se evitar sobreposição de funções entre Polícia Federal, aliás, polícias federais, as polícias estaduais e do Distrito Federal e guardas municipais. Então, aquela discussão que começou em 1988, se o município integra ou não a federação, acabou. Se o município tem polícia ou não, acabou, porque agora nós temos, né, mais de 5.600 polícias municipais no nosso país. E eu estava tranquilo, porque eu falei, tá bom, a lei foi editada agora em julho, estamos no meio da campanha eleitoral, ninguém vai regulamentar isso aí. Foi regulamentado em 30 de agosto. E eu, numa ponta de esperança, eu falei, tudo bem, isso aí não vai ter a mínima possibilidade de ser implementado. Foi dia 17 de setembro. Portanto, né, mais ou menos somos passageiros de um avião em que o piloto pulou de paraquedas e veio um outro piloto de um outro lugar e a gente continua voando. Nós vamos ter que pousar em algum lugar e pousar bem com todos vivos. Temos a questão dos pontos sensíveis, e aí eu entro um pouco na lei orgânica. O que uma lei orgânica, quer seja ela uma lei orgânica geral ou uma lei orgânica dos estados, ela precisa trazer e contemplar. E alguns avanços legislativos que são necessários para quem trabalha com investigação criminal. A lei orgânica é o maior deles, porque é aquilo que o doutor Edivandir disse, é a blindagem para quem toma tiro. Não é fácil num país ver o avanço da criminalidade da forma que nós vemos. Mas é gratificante saber que nesse país se investiga tudo e todos, quer eles tenham deixado o poder ou estejam no exercício de qualquer cargo da República. E investigação não pode ser algo pejorativo para quem sofre, porque nós sabemos que a investigação busca a verdade possível, que é uma progressão da chamada verdade real. E não muitas vezes nós chegamos às conclusões que as pessoas investigadas são inocentes. Mas ela precisa ser séria. E para isso a gente precisa de ferramenta. Rapidamente, toda empresa, toda organização, ela tem, né, a sua identidade institucional composta por missão, que quer dizer o seguinte, quem que nós somos? O que nós fazemos? Nós temos, e é muito comum nos estados, overlap de funções, né? Ou seja, instituições que fazem as mesmas coisas. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos tendo um problema terrível de investigação de crimes de homicídio, crimes dolosos contra a vida, praticados por policiais militares. Tá? Quem investiga?
E eu sou da tese, e eu concordo da tese, que se existe um criminoso, esse criminoso não pode ter pedigree, não pode ter label, ele não pode ter raça. Quem conseguir prender, que o prenda. Mas nós temos que observar o sistema legal, porque não basta prender, nós precisamos prender bem. E precisa existir uma correlação entre o indiciamento criminal e uma sentença condenatória transitada em julgado. Aliás, esse é o primeiro indicador, quando a gente vai falar em governança corporativa, e agora no SUSP nós falamos de governança corporativa, para quem fala em indicadores de produtividade. Qual polícia é boa? Qual delegado é bom? Como é que eu meço isso? É aquele cidadão que chega às 8 e vai embora às 18? É aquele cidadão que esclarece crimes? Como reduzir homicídios? E outras coisas que nós estamos aí vendo milhares, né, de especialistas em segurança pública falar nos meios de comunicação. A nossa polícia, a polícia investigativa, ela precisa ter uma identidade que diz o seguinte: eu sou a polícia que investiga, e aí nós vamos discutir. Porque nós temos vários modelos possíveis. E é possível que se tenha várias polícias dentro de um mesmo ente federativo. Eu posso ter, sim, 3, 5, 10 polícias judiciárias dentro de um único estado. Cada uma com uma missão: investigar homicídios, investigar patrimônio, investigar entorpecente. Nós já fazemos isso dentro da nossa própria instituição, criando departamentos. Por que não criar polícias também? Nós temos a visão, ou seja, se a missão diz quem eu sou, a visão diz aonde eu quero chegar. Que polícia eu quero ter? Que polícia eu quero ser? E se eu sei quem sou, sei onde quero chegar, eu tenho os valores. Quais os limites que eu vou trabalhar? O SUSP já deu alguns desses indicativos. O respeito aos direitos humanos é um deles, e é primordial. E é bom que se diga que se tem um lugar que está aberto 24 horas para tutelar os direitos humanos do cidadão, é uma delegacia de polícia. É lá que as pessoas entram. E nós não podemos deixar que a defesa dos direitos humanos seja alijada do delegado de polícia, como se nós fôssemos sempre as pessoas que violam direitos humanos. Quando uma investigação encontra milhões em dinheiro que seria de previdência, ou dinheiro que seria da saúde, né, em paraísos fiscais, isso é uma violação dos direitos humanos e nós somos responsáveis por tutelá-la. E, por fim, a gestão. Se a gente não gostava das nossas aulas de planejamento estratégico e de gestão estratégica do CSP, a notícia é a seguinte: é só assim que a gente vai trabalhar. Não tem a mínima possibilidade de avançarmos dentro de um sistema único de segurança pública, e é único porque nós vivemos numa república, e a construção da República Brasileira ela não foi feita como a americana, né? Estados independentes perderam soberania, ganharam autonomia e construíram uma federação. A nossa vem de cima para baixo. A Constituição de 88, ela criou, né, a federação e disse o que as constituições estaduais poderiam fazer. Dentro desse cenário, está lá, já aprovada a Lei 13.675, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, que trouxe princípios, metas, pressupostos e diretrizes. E dentro desse cenário, ela ainda trouxe princípios, diretrizes, objetivos e estratégias. E aqui um alento para nós profissionais de segurança pública. Dentre as estratégias, a segunda delas é o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o chamado Provida. Eu estou vendo que vocês estão preocupados em fotografar isso aqui já está disponibilizado a todos, ok? Já passei para a doutora Raquel e esse material aqui está aí para debates e críticas, por favor. Bom, essa é a realidade. Nós não conseguimos construir uma polícia judiciária hoje sem pensar que ela será integrada com a Polícia Federal e o comando e o controle dessa integração fica em âmbito federal, tanto que já foi criado e instalado o Conselho Nacional de Segurança Pública. São mais de 35 personalidades que têm assento aqui, inclusive representantes das polícias civis estaduais,
E os representantes dos nossos órgãos de classe também têm assento aqui. Tem instâncias técnicas e instâncias estratégicas e comitê executivo de governança. Então, algumas palavras aparecem aqui que são muito fortes e precisam ser observadas. A primeira delas é governança. Governança quer dizer o seguinte: segurança pública não é programa de governo, é programa e situação de Estado. Os governos vêm e vão. As instituições, Poder Judiciário, Polícia Judiciária, Ministério Público, essas permanecem. E, inclusive, balizam as atribuições dos outros poderes. Dentro dessa linha, é muito interessante ver que o programa ele traz instâncias, são aquelas câmaras e conselhos que a gente já tem, traz mecanismos e instrumentos, e a maioria deles fixados em planejamento, programa e gestão. Portanto, nós vamos precisar saber o que nós vamos querer fazer. Nós vamos emitir documento de identidade, vamos licenciar veículo, vamos combater entorpecente, vamos averiguar homicídio, vamos fazer tudo isso, vamos fracionar, nós precisamos ter essa identidade. E para mim, o mais importante, o compartilhamento dos bancos de dados. Não se faz investigação sem acesso a banco de dados. Todos. Sinesp, Sinarme, Sigma, Cidepem, CODES e o EIFES. E detalhe, isso aqui é compartilhado por todos os entes da República, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, o pessoal de contra-inteligência vai ter que trabalhar muito para que a gente consiga ter um sistema crível e à prova de vazamentos. Bom, vamos entrar na própria lei orgânica. O que uma lei orgânica precisa ter? E o que eu trouxe aqui não é uma novidade e nem é um trabalho meu. Tem muito dos nossos colegas do sindicato, da associação. O doutor Zé Vicente contribuiu muito aqui, o doutor Fernando também. O doutor Fernando Schmidt, meu colega de CSP, também deu muitas ideias aqui. E isso aqui foi apresentado no primeiro simpósio que nós fizemos na Assembleia Legislativa de São Paulo. E foi validado. E eu fiquei muito contente em perceber o seguinte: a aderência daquilo que nós estamos querendo como Polícia Judiciária com o Sistema Único de Segurança Pública é total. Não tem nenhum ponto que a Polícia Civil, que as polícias judiciárias estejam necessitando que não esteja contemplado no SUSP e que não seja com ele alinhado. Começa com a questão da definição de atribuição. Nós precisamos apurar com exclusividade ilícitos criminais. E essa exclusividade é da Polícia Judiciária, quer seja ela estadual ou federal. Por que exclusividade? Porque essa palavra, às vezes, ela é muito mal interpretada na Constituição Federal. Exclusivo quer dizer exclui os demais. Privativo quer dizer pode haver delegação. Não podemos delegar a investigação criminal. A atividade tem que ser indelegável. E ela precisa ficar com a Polícia Judiciária até para quê? Que se evite o indesejado overlap de funções. Eu tenho 3 ou 4 ou 5 polícias estaduais fazendo a mesma investigação. E já que o governo não consegue, através dos seus secretários de segurança pública, fazer um delineamento correto do que é competência de uma ou de outra, que a lei o faça. E um papel muito importante também, que isso acontece na Polícia Civil, especialmente nos municípios pequenos, municípios menores, a questão da composição dos delitos de menor potencial ofensivo. A gente tem um NECRIM funcionando e funcionando muito bem, né? E já entendemos, né, a homologação daquele acordo como um título executivo judicial. Então, isso tem ajudado e muito a reduzir os crimes contra a vida. Diretrizes de atuação. O SUSP, ele praticamente abraçou as propostas que foram aprovadas aqui no nosso primeiro simpósio. Atendimento imediato ao cidadão, planejamento estratégico e sistêmico, integração com outros órgãos de segurança pública, e aqui eu vou pensar só os principais. Uniformidade de procedimentos, prevalência de competência territorial, capacitação continuada dos policiais. A gente tem momentos muito únicos, especialmente aqui no estado de São Paulo, em que a capacitação acontece. É o curso de formação, depois vem o curso intermediário de promoção, vem o curso superior de polícia, e são cursos longos. Hoje nós já estamos na época do ensino à distância. Por que não fazer esses cursos em módulos, de forma que o colega possa fazer
ao longo de 5, 6 anos o seu curso superior, por exemplo. Valores, princípios, o primeiro e o maior deles, o princípio do delegado natural. Ninguém pode avocar uma investigação criminal em andamento tendo em vista qualquer fator. E isso impediria até as indesejáveis promoções, que às vezes a promoção ela é indesejável, porque ela não está sendo meritória e nem está respeitando um critério de tempo. Ela simplesmente quer afastar aquela pessoa que está fazendo a investigação. Proteção dos direitos humanos por meio do inquérito policial. E é preciso bater muito forte na questão do inquérito policial. Eu tenho ouvido ainda aquele rame-rame, e perdão da expressão rame-rame, que inquérito policial é uma peça meramente informativa. E eu parei de combater essa frase. Eu simplesmente surfo nela. Eu concordo hoje que o inquérito é uma peça meramente informativa. Assim como a denúncia é uma peça meramente acusatória. E a sentença é uma peça meramente decisória. Pronto, resolvemos a questão do meramente. Agora, o inquérito policial é o primeiro espaço que o investigado tem de produzir prova na sua defesa. Ele tem essa possibilidade. E eu duvido que quem preside inquérito e busca a verdade não vai aceitar juntar nos autos do inquérito uma petição da defesa. Porque são elementos. E a gente sabe o que é isso. É mais ou menos como jogar pôquer com mesa aberta. Né? É o Texas Hold'em. Você vê a carta do outro e você sabe julgar e você toma suas decisões. Dentro dessa linha, nós temos também independência funcional no desempenho de atribuições. É preciso que o delegado de polícia tenha, aquilo que o doutor Edvandir falou aqui, possibilidade de blindagem da sua intelecção dos fatos. Nós temos mutatio libelli e emendatio libelli. Se o promotor oferece denúncia num tipo, o juiz entende que é outro, o tribunal entende que é outro, todo mundo fez o seu papel. Por que o delegado prevarica ou abusa? Por quê? O promotor também não abusa na denúncia? Vitor Leal tem um artigo na RT número 15 sobre isso. Né? Abuso do poder de denúncia. Denúncia infundada. É a mesma coisa que o indiciamento pena. Irredutibilidade de vencimentos e estabilidade na função. Além disso, prerrogativas. Poxa, vocês estão querendo prerrogativas? A Lei Orgânica Nacional das Guardas Municipais já deu prerrogativa para os guardas municipais. E isso não é luxo, isso é necessidade. Nós temos que ter a possibilidade da prisão de um delegado de polícia somente em caso de flagrante de delito de crime inafiançável. É assim para os demais players do sistema, é assim para o Ministério Público, é assim para a magistratura, precisa ser assim para o delegado de polícia também. Hoje nós estamos vulneráveis, né? A gente toca uma investigação criminal pagando para ver, colocando a nossa família em risco, a nossa vida em risco e a nossa carreira em risco. Por quê? Porque vai que alguém entenda algo diferente. A requisição de toda e qualquer prova, manifestação em autos judiciais por meio de cota. Hoje o inquérito eletrônico é fácil fazer isso. Requisitar qualquer pessoa física ou jurídica, objetos ou documentos, né? Além de requisitar, quando necessário, auxílio e colaboração de outros funcionários, e isso o SUSP já nos dá. Ter acesso amplo e restrito a todo o ambiente de internação coletiva ou individual, ter o mesmo tratamento reservado às demais titulares dos cargos atinentes às funções essenciais da Justiça, isso a 12.830 já nos deu. Usar distintivo privativo, arma de fogo para a qual possua habilitação técnica, né? Essa história de calibre, isso não é muito bem entendido entre nós. Ou você tem uma habilitação para usar uma 9mm, ou você vai usar uma 380, uma 45, ou um 38. As nossas academias nos dão a formação. Você usa a arma de acordo com a tua capacidade. Possui carteira de identidade funcional emitida por instituição conforme modelo aprovado pelo Conselho. E aí chegamos na parte da gestão. Né? Nós não podemos falar numa instituição dessa que não tenha o seu delegado geral eleito em lista tríplice. E aqui vai os meus elogios ao sindicato e à associação aqui de São Paulo. Eu pensei que eu não ia terminar minha carreira sem votar no meu delegado geral. E eu votei. E o resultado das nossas urnas demonstraram uma coisa muito, muito importante. Nós sabemos escolher pessoas.
Nós sabemos internamente quem é capaz, quem consegue gerir, quem tem visão de gestão. E aqui eu faço uma chamada à fala do Dr. Júlio Gebert, que hoje é diretor da Academia de Polícia, e à época ele abriu o meu curso superior de polícia dizendo o seguinte: abra a Constituição Federal, artigo 144, a Polícia Civil é dirigida por delegados de polícia. Nós temos que saber gestão. Nós temos que saber como é que a gente transita com uma informação sensível, compartilhando o sigilo e levando isso até o Poder Judiciário. O delegado de polícia é o gatekeeper do sistema. É ele que faz essa seleção, é ele que faz esse filtro. E para isso ele tem que ter essa independência. Subordinado diretamente ao governador do Estado. O trabalho do secretário de Segurança Pública é muito importante para coordenar. Coordenação apenas. Tudo que vai além disso é questão de Estado e não de governo. Porque secretário vem e vai, governador vem e vai, presidente vem e vai, alguns são presos. Mas o delegado fica. O Conselho Superior da Polícia, também membros eleitos. Por que nós não aproveitamos a mesma eleição para delegado geral e colocamos a conduzir a polícia os demais membros que tecnicamente foram apontados na mesma eleição? E o mais votado preside. É assim no Poder Legislativo. A primeira sessão é aberta pelo deputado mais votado. A gente simplesmente ampliaria isso. E é claro, permitido uma recondução. E aqui uma citação especial, aquela que mudou a política do novo milênio, Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, ela tinha uma frase que era fantástica. Ela dizia o seguinte: a democracia não é a melhor forma de você escolher um governante, mas é a forma dos piores não ficarem no poder muito tempo. Então, essa alternância, ela é salutar, ela é positiva. Quer seja o delegado geral excelente, quer seja ele ótimo, quer seja ele ruim. Isso garante e dá estrutura e estabilidade à instituição. Órgãos estruturais, nós precisamos ter menos órgãos mais fortes e trabalhar com menos delegacia de proteção ao e serviços de. Porque quando você divide a apuração criminal em 3 grandes grupos, você tem crimes contra a pessoa, patrimônio entorpecente, você tem uma gama menor aqui de outros que você consegue trabalhar com projetos. Você não precisa deslocar pessoas, montar unidade, fazer concurso, né, inaugura, põe plaquinha, tira plaquinha, reforma a delegacia. Se você pode fazer isso numa polícia menor, mais enxuta, com academia de polícia e corregedoria que conversam entre si. Muitas vezes a gente termina um processo administrativo e a gente vê que a questão é mau atendimento. Hoje 70% do que passa por mim na corregedoria é mau atendimento. Por que não pegar esse policial e botar lá de volta e não punir, dar advertência, que às vezes isso não resolve? Órgãos de execução de inteligência, polícia territorial, especializada, suporte estratégico e perícia criminal, sim, dentro da polícia judiciária. Uma polícia criminal fora é um escritório de fazer laudo, que não interessa ao Estado, não agrega valor ao Estado e nem prioriza a investigação criminal. Os cargos, né, a gente precisa de um quadro seletista. Hoje o nosso problema maior é atendimento. Por que as empresas que a gente tem aí, né, de varejo, atacado, a pessoa atende bem? Porque se ela atender mal, ela vai para a rua. Por que não colocar uma pessoa seletista ali? Eu posso até contratar policiais civis aposentados para fazer esse trabalho. Ele está aposentado, ele quer voltar, ele quer trabalhar, ele ganha e ele atende bem. Por quê? Porque se atender mal, vai para a rua. Simples assim. E aqui é uma questão muito específica de São Paulo. Eu sei que eu já tenho 1 minuto e estou indo para os meus finalmente aqui. Nós temos um problema de cálculo no estado de São Paulo. Outras carreiras calculam o RETP, né, na última linha, a nossa é a segunda do Olerite. O regime especial de trabalho policial precisa ser atinente a todas as gratificações e bonificações. Bom, eu tenho mais 30 segundos, então eu vou diretamente ao ponto daquilo que é necessário depois da nossa lei orgânica.
3 alterações legislativas importantíssimas. Primeira delas, nós precisamos da criminalização do perjúrio. Por uma questão de deflexão histórica. Quando nós trouxemos para o Brasil o direito de permanecer calado, a emenda Miranda, a Constituição Americana, década de 60, nós não trouxemos o resto do Instituto. E é muito simples. Você tem o direito de permanecer calado, porém, tudo o que você falar vai ser levado em consideração. É por isso que todo interrogatório técnico que se preza começa com a cena do crime, aonde o senhor estava no dia 13 de novembro, às 10 horas da manhã. Eu estava palestrando no IACC. Pronto. Se eu falo que eu não estou aqui, eu estou em outro lugar, eu vou responder por perjúrio. E os americanos, eles são fantásticos nisso, porque a pena do perjúrio nos Estados Unidos é igual à pena do crime que está sendo investigado. Portanto, um perjúrio pode levar o cidadão na Flórida, no Texas e na Califórnia à cadeira elétrica. Por isso que a pessoa ela permanece calada. Segundo, extensão do sigilo legal na arrecadação da pré-prova. Nós temos que ter acesso a todo o banco de dados e fazer o que os americanos e que os ingleses já fazem, a chamada subpoena order. Ele vai e preserva a prova e pede ao juiz autorização para utilizar aquilo como prova. Se o juiz negar, ele não usa. Se o juiz autorizar, ele usa. E por fim, e nem por isso menos importante, capacidade postulatória no processo do delegado de polícia. Nós tínhamos, no Código de Processo Penal, o chamado recurso em sentido estrito, que dava uma pequena possibilidade do delegado de polícia peticionar alguma coisa. Mas o que o delegado de polícia peticionaria num processo? Um exemplo simples. O momento pio iminente do inquérito é o indiciamento, ou a decisão de se indiciar ou não alguém. Imaginemos que num país muito longe daqui, um delegado de polícia atua na investigação de um crime de tráfico de entorpecentes e apreende 200 quilos de cocaína. O promotor pede o arquivamento e o juiz arquiva. Eu queria ter o mínimo de possibilidade para discutir esse tema do meu trabalho em juízo. Enfim, essas são as premissas para o nosso debate de hoje. Eu agradeço a forma muito elegante com que vocês me ouviram e fico à disposição de todos para as dúvidas. Muito obrigado.